Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos começar aqui, né, com mais uma entrevista. Hoje, novamente, estou aqui com o Mancha, ele que já fez uma participação aí no canal, né? E novamente ele está aqui para tratar de outro tema, né? De uma iniciativa bastante interessante, né, bastante importante que o PSTU, né, teve, né, que é chamado do Polo Classista, né, é uma iniciativa que não só tem o PSTU, mas outras organizações de esquerda, né, e militantes independentes, né. Eu, particularmente, participei de uma reunião da apresentação desse polo, e vamos, né, conversar um pouquinho sobre isso aqui no canal, porque, como eu falei, é uma iniciativa bastante interessante, bastante importante. Mancha, tudo bem? Como o canal aí tem uma crescida considerável no último período, por favor, se apresente. Tudo bem? Tudo. Eu estou ouvindo você muito baixo. Tá, mas pode se apresentar que aqui você está escutando normal. Eu estou escutando normal. Ok? Então, eu acho muito importante esse debate, porque o nosso país hoje vive um momento que não é um momento apenas do país, é um momento da conjuntura internacional depois da pandemia, ou melhor, no meio da pandemia, onde a pandemia desbravou aí e acirrou as contradições sociais, na medida que uma pequena minoria de bilionários aumentaram ainda mais a sua fortuna, enquanto a maioria absoluta da população mundial amarga fome, pobreza, com mais de um terço da população na linha de miséria e pobreza, né? E isso coloca para todo mundo, para os trabalhadores, para todas as classes sociais, inclusive, uma resposta a esta situação. Nós dizíamos desde o início que a pandemia ela dava um salto na crise econômica, na crise política, na instabilidade que já vinha sendo levada no mundo todo, né? E ela dá um salto nessa situação, o que exige uma saída, em primeiro lugar, de luta, porque existe um estímulo nesse momento à luta, mas também uma saída estratégica para o país e para o mundo, né? Aqui no nosso país a gente vê o Bolsonaro com um projeto desde o início da sua posse, um projeto de fechamento do regime, de mudança do regime, e ele atenta contra as liberdades democráticas a todo momento, algumas vezes mais, algumas vezes menos. No dia 7 de setembro foi uma demonstração cabal dessa tentativa de Bolsonaro, não obstante não haver uma correlação de forças que permita ele dar um golpe, mas ele fica sempre ele já foi eleito nessa tentativa e fica tentando articular essa mudança no regime. Isso ele faz com que haja um descontentamento, inclusive de setores burgueses contra o governo. Mas, no geral, o governo Bolsonaro aplica aqui em todo o mundo por diferentes formas, sejam governos mais liberais, governos mais de direita, governos de centro ou até governo que se diz de esquerda, é um projeto que visa facilitar a vida dos grandes empresários e dos grandes capitalistas e descarregar o preço da crise econômica e dessa situação nas costas
dos trabalhadores. Então, nós estamos assistindo no país isso, estamos assistindo no país a passagem, que se chamava de passagem da boiada, né? Naquela fatídica reunião no Palácio do Planalto, onde se colocou que deveria se aproveitar que, nesse momento, está se falando apenas da pandemia, então deveria passar boiada, seja boiada nos direitos ambientais, nos direitos trabalhistas, nas questões dos direitos humanos, nos direitos fundamentais, enfim. Estão sendo feitas várias medidas que flexibilizam a legislação e facilita a vida dos grandes capitalistas e dos grandes empresários. Então, é essa situação que a gente vive e, ao mesmo tempo, um processo de desnacionalização da economia, que já vem desde antes. As multinacionais dominam a economia brasileira, na sua maioria, mais de 70% das empresas que estão no país são empresas estrangeiras ou dominadas pelos estrangeiros, uma desnacionalização muito grande. O país cada vez mais se volta a ser um exportador de commodities e também produtor de commodities, um processo profundo de desindustrialização. E essa situação toda só cabe aos trabalhadores mesmo. Certo. Mancha, você está me escutando? Que congelou sua imagem aqui. Crescimento da miséria da população e, ao mesmo tempo, o crescimento do desemprego, segundo dados do ILAESE, mais da metade da população trabalhadora em condições de trabalhar, né, estão, nesse momento, ou desempregado ou com trabalho precarizado cada vez mais. Então, essa é a situação da classe trabalhadora e, desgraçadamente, é uma situação que tende não a melhorar, mas que tende a cada vez mais piorar. E, portanto, uma saída de classe para essa situação é fundamental, é muito importante. Em primeiro lugar, é muito importante unificar a luta dos trabalhadores, a luta de todos, para poder derrotar o governo Bolsonaro. Agora, mas também não basta apenas uma política para derrotar o governo Bolsonaro e não apresentar uma proposta de saída para essa situação. E as saídas que estão postas hoje, tem a primeira saída, que é o próprio governo Bolsonaro, que busca fazer uma reeleição, vai buscar a reeleição, inclusive ameaças o processo eleitoral se ele não for eleito. É a saída que está no país hoje, que está destruindo o país e que quer mudar a correlação de força para impor, inclusive, um golpe, e que hoje tem um apoio ainda de setores expressivos da burguesia, porque exatamente tem passado a boiada, como eles dizem, e tem esse apoio dos setores da burguesia, não ao golpe, mas à manutenção do governo Bolsonaro, e um setor, ainda que minoritário, bastante ativo da extrema-direita, que veio na situação política do país para ficar. Então, essa é uma coisa. Por outro lado, existe esse movimento que é capitaneado pelo PT da Frente Ampla, onde busca e confunde a luta para derrotar o Bolsonaro, que, na nossa opinião, é uma luta que exige a unidade de ação entre todos aqueles que estão dispostos a derrotar o Bolsonaro, nem que seja por um ponto, mas a Frente Ampla, impulsionada pelo PT e pela direção majoritária do PSOL, também oferece como saída aguardar as eleições de 2022 e fazer um governo que seja uma volta ao governo, aos tempos do Lula. Então, na nossa opinião, um governo que não rompe
com os problemas estruturais do país. E essa proposta, obviamente, pela tragédia que é o governo Bolsonaro, consegue simpatia de amplos setores aí populares que veem no governo Bolsonaro uma tragédia. Então, inclusive, muitos daqueles que votaram no Bolsonaro hoje estão arrependidos, e essa proposta aí ela acaba ganhando força, tanto da saída possível como da saída viável. E eu acho que, frente a esse quadro, cabe aos ativistas, aos lutadores, construir uma alternativa. E essa alternativa passa não por manter o atual sistema, é uma alternativa de ruptura com o sistema capitalista, porque não é possível que uma minoria continue cada vez mais sendo bilionários, crescendo o número de bilionários no país. Nessa crise aumentou em 40 o número de bilionários, de grandes bilionários, de super ricos, convivendo com um país que é um país miserável. E não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, é necessário romper com essa política de aliança, de frentes amplas, de tentar compor com os nossos grupos de classe e apontar uma saída que seja uma saída diferente do que teve em país nos últimos 500 anos, uma saída revolucionária. Então, é necessário isso. E eu acho que foi muito importante a reunião que foi realizada no dia 7 de outubro, porque foi uma apresentação desse manifesto. É um manifesto que se contrapõe às duas saídas aí que está sendo proposta, além da saída também que está por um setor da burguesia que quer propor aí conseguir uma terceira via, mas uma terceira via que significa também a manutenção desse sistema, e apontar uma saída socialista, uma saída revolucionária. Então, esse manifesto, que foi uma ideia ou uma proposta lançada por diversos ativistas que atuam no sindicato, que atuam nos movimentos sociais, pelo PSTU, e agora tem a adesão de diversas outras organizações, busca construir esse polo, que é um polo socialista e um polo revolucionário, que tem como ponto de unidade a necessidade de construir uma alternativa que seja uma alternativa revolucionária frente a essa situação, uma alternativa socialista, que aponta que a saída é a mobilização, a saída é a luta direta pelos trabalhadores e não o processo eleitoral, mas que também oferece aos trabalhadores, à população, uma proposta que é um programa a discussão, né, de um programa de transformações e de mudanças radicais no país, um programa de emergência para essa situação que está posta aí. Então, é muito importante. Eu acho que já tem mais de 2.100, 2.200 pessoas que assinaram o manifesto, é apenas o início, e esse movimento tende a se expandir, juntando as pessoas que estão dispostas a construir, a trabalhar nessa alternativa do polo socialista revolucionário, para se contrapor tanto às alternativas da burguesia como às alternativas reformistas, que não querem simplesmente humanizar o sistema capitalista e não querem romper com o sistema capitalista. Então, em linhas gerais, houve o lançamento do polo, agora deve haver plenárias nos estados e continuar esse debate, apresentando realmente uma saída alternativa que pode ter também uma expressão eleitoral em 2022, mas que nós estamos apenas no início. É um movimento amplo, aberto a todos que estão dispostos a discutir essa alternativa.
Mancha, uma coisa que eu tenho uma crítica, né, às direções, né, majoritárias do movimento, aí se a gente leia-se CUT, leia-se PT, é que, né, a CUT e o PT parece que está querendo só derrubar o Bolsonaro para 2022, né? E eu acho que isso é bastante complicado, porque era para a gente derrubar o Bolsonaro para ontem, né? Inclusive, né, os atos que a CUT, os atos que estão sendo chamados há um mês, para mim, eu acho que são. Eu tenho uma avaliação que é insuficiente, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, a partir da perspectiva desse polo classista, a partir da perspectiva, né, dessa frente, que não é a frente ampla, né, que também eu me posiciono contra, acho bastante complicado, é, de como derrotar o governo Bolsonaro. Então, eu acho que realmente a situação que está passando o país coloca a necessidade imediata do fim do governo Bolsonaro, né? Acho que essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem levado o país a um processo de crise permanente, além de levar o país a um processo de crise permanente, também com as suas ameaças às liberdades, também aprofunda cada dia que passa crises e mais crises políticas. Então, é um governo que já não tem mais o apoio da maioria da população, como foi o processo eleitoral, restringe o seu apoio a uma minoria de cerca de 20 a 25%, e mesmo esse apoio está se deteriorando a cada dia que passa. Então, portanto, a necessidade urgente de derrubar o governo Bolsonaro, eu acho que está colocada como uma necessidade que tem o movimento dos trabalhadores, e essa é a posição que nós do PSTU defendemos. O grande obstáculo que nós temos a isso é que a maioria das direções tradicionais do movimento apostam no processo eleitoral e se utilizam ou fazem os movimentos para poder desgastar o governo Bolsonaro, porém acreditando numa saída que seria a frente ampla e a saída da eleição do Lula em 2022. Eu acho que essa é a grande questão que as direções do movimento operário, seja a CUT, seja a CTB, seja também a força sindical, que oscila entre o Lula e a necessidade, segundo eles, de construção de uma terceira via, tem apenas esse projeto eleitoral. E também a direção do PSOL agora embarca no mesmo projeto. E isso coloca uma limitação ao movimento do Fora Bolsonaro, por exemplo, começou com uma força bastante grande no mês de maio, foi crescendo e vai não crescendo, mas cada vez mais esse movimento também vai se transformando num movimento eleitoral, que tem como objetivo não a queda imediata do governo do Bolsonaro. Então, isso também é uma limitação. Nós achamos que, para romper essa limitação, é necessário que os trabalhadores, em particular a classe operária, mas os trabalhadores no geral, se levantem e a necessidade de uma greve geral, de uma mobilização geral dos trabalhadores, de uma greve geral para poder derrotar o governo Bolsonaro, a sua política econômica, as suas ameaças golpistas e colocar para fora esse governo através da ação direta. E essa tarefa, as direções, apesar de nós fazermos constantemente essa exigência, as direções aqui trabalhamos para convocar uma greve geral, não tem feito. E nós estamos vendo que os movimentos dos trabalhadores, ainda que de maneira
parcial, ainda que as lutas sejam pulverizadas, começa também a se levantar agora, particularmente com a amenização da pandemia. Nós temos visto as grandes mobilizações que os trabalhadores do setor público têm feito contra essa reforma administrativa, a PEC 32, que é uma reforma que acaba liquidando o serviço público. Então, nós estamos vendo essas manifestações, nós estamos vendo as greves que estão ocorrendo, as manifestações que estão ocorrendo com os motoboys, com os trabalhadores da iFood, aqui em São José dos Campos, que teve uma manifestação, uma greve que durou 7 dias, a maior greve já realizada por esse setor, que agora se expande por todo o país. Nós vimos a greve da General Motors em São Caetano, que teve uma força nunca vista na última década, onde os trabalhadores, apesar da direção do sindicato ter desde o início se colocado de maneira a impor contra a greve objetivamente, né? A greve se manteve durante um bom período, enfrentou a decisão da justiça de não atender totalmente às suas reivindicações, e os trabalhadores ainda assim votaram contra o retorno ao trabalho e pela continuidade da greve. A greve foi abertamente sabotada pela direção e, contra a vontade dos trabalhadores, teve um encerramento. Isso vai ter consequências políticas, né? E então existe esse movimento, como também agora existe a ameaça ou a convocação de uma greve dos caminhoneiros para o dia 1º de novembro. Então, nós achamos que devemos nos apoiar nessas mobilizações, nas mobilizações existentes, unificar essas mobilizações existentes para impor às direções uma política distinta, né? Então, nós achamos muito importante isso e, ao mesmo tempo, a construção conjunta desse polo, atrair o conjunto dos ativistas a não só enfrentar e derrotar o governo Bolsonaro, mas a construir uma alternativa de classe, uma alternativa socialista, um governo socialista dos trabalhadores. Mancha, eu faço a seguinte pergunta. O que acontece com o pessoal? Porque eu tenho percebido, né, que o pessoal tem perdido uma oportunidade muito grande de ser uma alternativa de esquerda ao PT, ao se adaptar, né, totalmente ao petismo, pelo menos boa parte das correntes que fazem parte desse partido. Eu queria que você comentasse o que acontece, o que está acontecendo com o pessoal. Então, as últimas decisões que têm sido tomadas pelo PSOL, pela sua direção majoritária, mas também agora com apoio do Congresso e tal, aponta um caminho que, na nossa opinião, já vem se gestando dentro do PSOL durante muito tempo, e agora porque o PSOL não apresenta uma saída que é uma saída de ruptura do sistema capitalista. Não apresenta um programa que é um programa revolucionário, um programa marxista ou um programa que defenda o fim da propriedade privada. Sempre teve como política a humanização do capitalismo ou, no limite, a radicalização da democracia burguesa. Agora, era um partido que se colocava no terreno ou se colocou parcialmente no terreno da oposição ao governo, inclusive ao governo do PT, durante a época da Dilma e do Lula, né? Agora que veio se adaptando e, objetivamente, sendo um braço do PT, trabalhando como quase que uma força auxiliar do PT nos diversos processos que a gente assistiu, que a gente assiste nos últimos 2 anos. E que tem, talvez, o ápice na decisão de se quer lançar uma candidatura
e apoiar já no primeiro turno a candidatura do Lula sobre a desculpa da unidade da esquerda ou da unidade contra o Bolsonaro. Então, isso mostra que o partido, que o PSOL, tem apontado esse caminho e, ao fazer isso, ele repete o caminho que teve o PT, porque o PT nasceu, inclusive, com raízes na classe operária entre os trabalhadores e foi, ao longo dos anos, se transformando em outra coisa, e dentro na gerência do Estado burguês, fez uma gerência de acordo com os grandes empresários e tal. E o PSOL, que era oposição, está trilhando o mesmo caminho a buscar a composição através da frente ampla, através da coligação com o próprio PT. Nós achamos que, para derrotar o governo Bolsonaro, é muito importante que haja um processo de unidade de ação entre todos aqueles que estão dispostos a abreviar o mandato do Bolsonaro. E, em determinado momento, pode ser que setores, inclusive setores da burguesia, estejam dispostos a fazer isso, e é legítima, na nossa opinião, a unidade de ação para derrotar o Bolsonaro, ainda que tenhamos posições diferentes. Por exemplo, a ampla maioria dos movimentos fora Bolsonaro, por exemplo, defende a posse do Mourão, ao defender o impeachment com a posse do Mourão. Nós estamos pelo fora o Bolsonaro e fora o Mourão, mas isso não impede de a gente fazer uma unidade de ação contra aqueles que estejam dispostos a enfrentar o governo. Agora, outra coisa é apresentar um projeto para o país, uma alternativa para o país. O PT está fazendo, e apresentar uma proposta para o país que não seja uma proposta de saída da classe trabalhadora, e seja uma proposta junto com os patrões, junto com os empresários, junto com os partidos burgueses, e que, no limite, mantém toda a política de conciliação de classe que foi feita durante o governo do PT. E, na nossa opinião, agora, numa situação piorada, porque existe uma crise econômica mais profunda, porque não existe um período de crescimento econômico, como houve na época que o Lula e o PT governavam. Agora existe uma crise política, uma crise econômica grande, e obriga ao que o Estado, governado de acordo com os interesses da burguesia, aplique medidas duríssimas contra os trabalhadores. E isso é possível num governo que seja um governo de colaboração de classe, como o governo do PT, e agora o governo do PT está buscando essa composição aí com o PSOL. Eu acho que, por isso mesmo, que a proposta do polo socialista e revolucionário é uma exigência para que setores do PSOL, inclusive, que já teve muitos companheiros do PSOL que estiveram presentes na reunião do polo, tá? Porque hoje, por exemplo, a esquerda do PSOL defendeu uma alternativa, uma candidatura própria, e, apesar de ter uma votação expressiva dentro do partido, perdeu isso. Se mantém essa situação, vai fazer o quê no processo eleitoral? Vai fazer o quê frente a essa situação? Continuar nesse caminho de ser um puxadinho, ou buscar uma composição com o PT, ou a esquerda do PSOL tem uma opção, que é se somar na construção desse polo socialista e revolucionário, ainda que possamos ter diferentes concepções, mas numa perspectiva de ruptura do sistema capitalista. Então, eu acho que a proposta do polo busca também ser uma alternativa de reorganização da esquerda. Marcha, agora, para a gente finalizar o nosso papo,
Estamos quase aqui acabando com o horário estabelecido aqui, né? Que inclusive você propôs. Eu queria que você falasse um pouco mais da terceira via, porque esse nome, terceira via, Mancha, é um nome que muita gente que se coloca contra o Bolsonaro e que não enxerga no Lula uma alternativa para a solução dos problemas do país, pode se enganar no canto da sereia da terceira via, achar que a terceira via é uma alternativa os problemas do país, os problemas da classe trabalhadora de modo geral. Guilherme, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Tá? Ok, repetindo, você está me escutando? Alô, Mancha? Estou ouvindo, mas muito ruim. Fala mais alto, por favor. Então, beleza. Queria que você falasse um pouco mais sobre a terceira via. A terceira via que inclusive, muita gente, né, que se coloca contra o Bolsonaro e que não vê no Lula uma alternativa para a enorme crise que o país vive, acaba procurando uma saída através dessa chamada terceira via que para mim não representa uma alternativa nenhuma. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa terceira via e que você comparasse essa terceira via com a proposta do polo classista dessa frente que surgiu de esquerda. Então, na verdade, essa polarização ou a questão do PT e do Bolsonaro houve um setor importante do movimento dos trabalhadores, do movimento operário, que rompe com o PT em 2016. Né? Em 2016, a gente lembra bem, o governo da Dilma aplicou duros golpes sobre os trabalhadores, como a MP 264, 624 e 625, que mexia com o seguro-desemprego, atacava o setor mais pobre, inclusive da classe trabalhadora. E houve um processo de ruptura forte do PT. Isso levou, inclusive, na polarização com o PSDB, a que setores da classe trabalhadora, talvez a maioria da classe trabalhadora, votasse no Bolsonaro. E buscasse, porque o Bolsonaro se apresentava como um candidato antissistema, contra os políticos, contra a corrupção e tal, né? Então, setores, inclusive, da classe trabalhadora, erroneamente, ao romper com o PT e ao repudiar também o PSDB, vai ao Bolsonaro. Agora, a gente está vendo que, com a crise do bolsonarismo e todas as medidas que o Bolsonaro tomou, medidas, inclusive, contra os trabalhadores, aprofundamento da reforma da Previdência no seu governo, o aprofundamento da reforma trabalhista através de medidas provisórias diversas que ele mandou, apesar da reforma trabalhista ser feita no governo Temer, os setores que romperam com o Bolsonaro, ainda que uma parte se mantém com o Bolsonaro, rompe com o governo. Tá? E uma parcela importante volta para o Lula, para o PT e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma parcela que vai, volta. Então, dá uma base para essa situação, né? A terceira via que a burguesia, na verdade, que a burguesia está buscando, né? Que os setores aí do grande empresariado e tal está tentando, é uma alternativa de buscar um governo que tenha a mesma política econômica do Bolsonaro, mas que seja um governo mais comportado, que não tenha tantas crises, que não tenha tantas arrotos, né? Como faz
o governo Bolsonaro, porque isso, na opinião deles, prejudica os investimentos no país e tal, né? Então, busca uma nova roupagem para a exploração capitalista, para esse sistema, porque ainda não deposita total, esse setor, né? Não deposita total confiança no governo, no possível governo Lula. Então, a tentativa de buscar essa terceira via não serve aos trabalhadores também. Não serve aos trabalhadores exatamente porque ela mantém e aprofunda o mesmo sistema de opressão, de exploração que a gente está vivendo, porque esses setores da burguesia que querem, que não estão pela continuidade do governo Bolsonaro, hoje nós estamos um grande setor da burguesia que ainda esteja pela continuidade do governo Bolsonaro, não queira derrubá-la agora, já não querem apoiá-la eleitoralmente, buscam essa construção da terceira via. Então, nós temos aí, como tipo o Dória, o PSDB, seja o Moro, seja o Novo, seja todos esses setores aí que estão buscando essa composição e buscando essa terceira via, busca simplesmente dar uma humanizada na cara. O Bolsonaro seria assim quase que a cara da barbárie capitalista, né? Porque ele leva ao extremo com a sua posição machista, homofóbica e antidemocrática, posições fascistoides contra a organização dos trabalhadores e, inclusive, de todo o povo. Então, esse setor busca dar uma nova roupagem ao sistema capitalista, buscando alguma coisa mais plausível. Então, essa que seria essa terceira via, que não serve aos trabalhadores exatamente por ser composta por setores que já estão no governo, já foram governo do país e, na sua gestão, aplicaram projetos neoliberais, entrega das estatais e tal, que objetivamente tem o mesmo projeto de entregar as estatais, de manter a exploração capitalista, manter a situação, o sistema como está. Então, essa é a terceira via, que também, se levarmos ao limite a proposta do PT também e do PSOL, também não rompe com o sistema. Portanto, também eles são parte desse mesmo sistema. E é por isso que é importante a construção de uma alternativa a essa situação. Uma alternativa que, sendo contra o Bolsonaro, que enfrentando na luta o Bolsonaro, apresente uma saída para o país que seja uma saída diferente. É preciso taxar as grandes fortunas, mas não uma taxação pequena, taxar os grandes, os super ricos, bilionários, para poder ter dinheiro para investir na educação. É preciso expropriar as grandes empresas que insistem em fazer demissões. É preciso reestatizar as empresas que foram estatizadas. É preciso reduzir a jornada de trabalho para que todos possam trabalhar. É preciso de um salário mínimo vital, porque o que nós estamos vendo é uma degradação do poder de compra dos trabalhadores, e o salário mínimo do DIEESE seria no mínimo R$ 5.500 para que uma família com 4 pessoas possa sobreviver. Então, são mudanças que esse sistema capitalista é incapaz de fazer. E é necessário, então, ter uma proposta de romper com esse sistema para que os trabalhadores, através de conselhos populares, através da sua própria auto-organização, possam governar o país. Então, nós acreditamos que esse debate, essa discussão, não é uma discussão para ser feita no processo eleitoral, é uma discussão para ser feita já e é para ser feita agora, para poder derrotar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, estamos para derrotar o Bolsonaro através da ação direta, através da mobilização direta, através da preparação e da necessidade da organização de uma greve geral, também discutir com os ativistas que estão na luta, com os ativistas da juventude, com os ativistas LGBTQI+, com os ativistas do movimento negro, dos movimentos das mulheres, essa saída, uma saída
revolucionária para o nosso país, porque nós não podemos conviver mais com esse sistema, que é um sistema que tem demonstrado, até nos grandes países imperialistas, como nós estamos vendo nos Estados Unidos, uma onda de greve, um outubro de greve, e ele é um sistema incapaz de atender às condições mínimas e elementares de vida da classe trabalhadora, que é a saúde, em primeiro lugar, que não foi capaz de fazer isso. Nós estamos com milhões de mortos na pandemia, e que está trazendo mais fome, mais miséria, mais desigualdade. E é um sistema que não deve ser mantido. Como digo assim, um sistema que não consegue o bem-estar dos idosos, e não consegue dar um caminho para a juventude e para as novas gerações, é um sistema que merece perecer. E esse debate tem que ser feito abertamente nas mobilizações dos trabalhadores, e eu acho que essa é uma função do polo socialista e revolucionário. Beleza, maravilha, Mancha. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite, né, e inclusive, né, colocar que essa iniciativa, né, particularmente, né, isso não seria uma posição do canal, mas uma posição minha, que essa iniciativa é de extrema importância, né, tanto é que eu particularmente participei dessa reunião, né, do Polo, né, e coloco o espaço do canal para poder expressar essa política importante, né, porque, como o próprio nome diz, mesa de debates de tudo um pouco, é uma mesa de debates onde que essa posição tem que se colocar. E eu acho que, apesar de não ser a posição do canal, mas acho que é uma contribuição importante e o canal considera isso. Então, quero agradecer, Mancha, por você ter aceitado o convite, e passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Obrigado, Guilherme, pelo convite também e pela oportunidade de nós expressarmos aqui as nossas opiniões, expressarmos também a mensagem dessa alternativa, desse polo, desse caminho aí que nós estamos trazendo, e nós queremos aproveitar também para convidar a todos aqueles e aquelas que estiverem interessados e quiserem assinar o manifesto, assinar o manifesto do Polo Socialista e Revolucionário, que está correndo nas redes sociais. Podem entrar em contato conosco para fazer isso, mas mais do que isso, para levar as ideias que estão nesse manifesto para o maior número de gente possível, que possam se incorporar nas atividades regionais que vão ocorrer durante um próximo período, que coloquem as suas ideias, porque nós queremos fazer exatamente uma construção coletiva. O Polo é uma construção coletiva. O Polo não é um novo partido. As organizações que compõem o Polo e os ativistas tal terão toda a sua liberdade de manifestar as suas opiniões, inclusive de intervir como acham que deve ser feito, tem toda a sua independência, mas é um Polo que pretende juntar a todos aqueles e aquelas que estão dispostos a construir uma alternativa diferente e para construir um futuro diferente para o nosso povo. Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade, e fica aí o convite a todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo a integrar e assinar o Manifesto do Polo Socialista Revolucionário e acompanhar as nossas redes sociais. Ô, Mancha, só para uma pergunta aqui, quando que vai ser as próximas atividades do Polo, e se qualquer um, né, pode participar dessas reuniões regionais, né? Me desculpa, eu não consegui te ouvir. Ô, Mancha, queria te perguntar o seguinte, quando que vai ser essa atividade? Quando que vai ser as próximas atividades, né, do polo classista, né? E se qualquer um pode participar dessas atividades? Eu entendi, agora entendi.
Então, nós tivemos essa plenária, né? Depois dessa plenária, existe uma coordenação nacional daqueles que estão encabeçando esse processo. Agora, as discussões nas regiões, elas vão ser convocadas aí nas regiões, né, nos estados. É um movimento nacional, então, em cada estado que vai ter, ainda não tem uma data, deve ser de agora até o final do ano, começo do ano que vem, mas não tem uma data definida, não é num dia só todo mundo. Vai ser por regiões, por estado, essas novas atividades. Aqueles que querem participar, a primeira questão, podem participar, é um movimento aberto, obviamente tem que ter adesão ao manifesto. Se tem uma adesão ao manifesto, é parte do polo. Se não tem adesão, quer ser convidado, tem que entrar em contato com as organizações que estão no polo e pode ser também convidado, sem ter ainda um processo de adesão, se puder, em processo de amadurecimento, discussão. Mas o primeiro elemento é a assinatura pública do manifesto. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao Mancha, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que vão lá, se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem, né, se concordam, né, com a iniciativa do Polo Classistas, ou se até mesmo discorda. Eu acho que nesse momento é importante a gente abrir o debate dentro, né, da esquerda, né? E curta esse vídeo no YouTube, curta esse vídeo no Facebook, curta a nossa página no Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Siga a gente também no Instagram e compartilhe nas redes sociais esse vídeo e outros vídeos que o canal produziu, né? Então, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem atentos à nossa programação.